Primeiro eu vou entrar para falar na WeHPM, porque o primeiro passo, na verdade, é comprar o KeyCode na Liquidex, né? Você vai fazer o seu cadastro lá na Liquidex, vai comprar um KeyCode. E essa parte eu não preciso explicar, porque acho que todo mundo já sabe. Depois você entra na WeHPM, e aqui na WeHPM você tem toda essa parte da tela principal. Você vem aqui no menu financeiro, KeyCode. Quando você chegar nessa parte aqui, você tem que cadastrar o seu KeyCode que você vai pegar lá na Liquidex. Então, no meu caso, eu já ativei um KeyCode aqui, que tem lá da minha Liquidex. Eu colei aquele KeyCode aqui nessa aba, selecionei Liquidex. Futuramente a gente vai ter KeyCode da Paytecno, vai ter KeyCode da LQXPay. Então, vão ter vários KeyCodes aqui e você vai cadastrar cada um de cada plataforma. Então, a princípio, tem da Liquidex, você vai salvar e vai aparecer imediatamente ativo aqui embaixo. Esse aqui não tem tempo de espera, é de forma imediata. Quando você fez isso, o próximo ponto é você olhar aqui na parte de LQX e clicar em Masternode Server. Então, ele vai te dar primeiro essa opção aqui, em cima, Masternode Server, e como vocês podem ver no meu caso, eu já tenho alguns ativos. Eu vou até tirar um pouquinho do zoom para ficar fácil a visualização. Você tem três opções de contrato de servidor. Você tem o contrato mensal, contrato trimestral e o contrato anual. O contrato mensal, como vocês sabem, tem 30 dias ali de vigência. O outro vai ser sempre multiplicado por 30, né? Então, nesse caso, eu vou mostrar para vocês como faz a contratação. Vocês podem ver que aqui embaixo eu tenho 5 ativos, mas somente 4 deles já tem a data de início e término e a carteira de recebimento, que é o código que a gente vai identificar depois lá na Liquidex. Eu vou mostrar para vocês também. Então, a princípio, como é que você contrata? Você vai selecionar o prazo que você quer, no caso aqui eu quero mensal. Eu vou selecionar aqui o meu KeyCode e vou clicar em criar fatura. Ele já disse que fatura foi gerada com sucesso e aparece aqui embaixo. Eu vou clicar aqui, então, em detalhes pagar. Vou digitar aqui a minha senha financeira, pagar com LQX e vou clicar em pagar. Ele vai gerar aqui, então, para mim, um valor em LQX e uma carteira para eu pagar lá na Liquidex. Tá aí, eu venho nessa minha tela aqui do lado. Deixa eu só puxar, porque eu tenho 2FA. Recomendo fortemente que todos façam 2FA. Vou digitar meu código aqui e vou entrar na plataforma. Uma vez aqui já dentro da Liquidex, o que eu faço? Como eu tenho que fazer um pagamento dessa fatura aqui, eu já vou direto na minha carteira de LQX. Vou clicar aqui em enviar e ele aparece essas opções aqui, né? Quanto você quer enviar, o endereço, a taxa você não preenche e a prioridade. Prioridade, pessoal, como é LQX, eu sempre deixo normal porque o tempo de validação vai ser o mesmo tanto para no baixo, normal e alto. Então, não há necessidade de trocar ali o valor. Eu volto lá no WeHPM, eu copio esse código aqui, colo nessa parte aqui, quanto quer enviar. Muito importante você verificar se o valor aqui está igual de lá. Então, é 124 ponto. Aqui está 124 ponto. 71.910. 71.910. Está exatamente como está na WeHPM. Então, está ok. E aqui embaixo eu clico no botão copiar, já acende ali o botão, ó, copiado com sucesso. Eu venho e colo aqui onde está o endereço na Liquidex. Já posso clicar em enviar? Poderia, mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de verificar se é exatamente o que está ali. E como você faz para verificar de uma forma rápida? Você pode olhar os 3, 4 primeiros caracteres. Então, está batendo, ó, LW maiúsculo, XV minúsculo. E depois você olha os 4 últimos caracteres, ou 3 últimos. No meu caso aqui, 1xpn, está ali no final 1xpn, ok, esse código está válido, é exatamente o que eu queria no valor, e clico em enviar. Então, ele pede aqui o meu token e o meu PIN, e aí nisso eu vou lá no meu e-mail e vou pegar esses tokens que estão lá, esse token, né, que está lá. Só pegar aqui, eu acredito que esteja um pouco lenta a minha rede, não, já deu aqui. Então, o código está aqui. Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V sem problema. Está ali o código. E aqui eu vou digitar o meu PIN, que são os 4 dígitos. Clique em confirmar. Deixa eu só ver.
Ah, ele disse que eu já tenho um envio pendente. Então, infelizmente, esse pagamento aqui eu não vou conseguir pagar com a minha conta aqui, mas depois eu logo com a da minha esposa e consigo fazer o pagamento aqui nos próximos 27 minutos. O que ele está dizendo com aquela mensagem? Que eu tenho esse pagamento aqui embaixo, ó, que ele está dando como autorizado. Autorizado não é sucesso. Ele está lá numa fila de autorização dentro da Liquidex e assim que for processado, ele vai entrar como sucesso. E uma vez que deu sucesso, aí sim você pode prosseguir para fazer um novo pagamento. E aí, nessa tela aqui, eu já gostaria de mostrar um outro ponto para vocês que eu tinha para falar. Foi implementado hoje, algumas pessoas, eu entrei em discussão com algumas pessoas, discussão de forma positiva, né? Com algumas pessoas dos grupos do Telegram, e as pessoas deram algumas sugestões ali. E uma das pessoas relatou um negócio que eu já tinha pedido para o TI fazer há muitos meses atrás, e eles ainda não haviam feito. Então, se você clicar nessa lupa aqui no histórico de transações, já vai carregar para vocês a carteira que você fez o envio. E aí, nessa hora que você está preenchendo os masternodes, você nunca vai se perder, porque você vai saber para qual carteira você fez a transação. Então, isso já é uma forma de você diminuir a sua chance de erro, né? De você enviar para a carteira errada, e depois eu vou falar um pouco sobre isso. Então, de todas as carteiras aqui, ó, de LQX enviado, se você entrar, ele vai mostrar para qual endereço foi feito o pagamento, quanto que foi exatamente. Então, acredito que isso aqui já vai ajudar bastante a diminuir a confusão de alguns. E aí, seguindo, uma vez que fez o pagamento, o que acontece? Aqui na UIHPM, se você voltar lá para Masternode Server, ó, aquele lá está aparecendo como inativo. Se eu tivesse pago aqui e ele já tivesse sido efetuado o pagamento normal, ele ia virar ativo, só que um ativo dessa forma aqui, ó, onde ele não mostra o início, o término e nem a carteira de recebimento. E aí as pessoas perguntam, eu já ativei o meu Masternode, o meu servidor dentro da UIHPM, só que na minha Liquidex não está aparecendo nada. É porque só vai aparecer na Liquidex após esses campos aqui tiverem completados, né? Quando aparecer a data de início, a data de término e essa carteira de recebimento aqui, o Reward Address. Então, como que eu faço para identificar se esses valores aqui são os que estão lá na minha Liquidex? Você vai clicar aqui na aba Masternode. Então, esse seria o próximo passo, né? Você fez, apareceu o ativo aqui, você vem para cá. E aqui, o que ele carrega nessa primeira tela aqui? Ele vai carregar o primeiro endereço que está em ativação nessa parte aqui. Então, no meu caso, esse aqui está em ativação, esse endereço de recebimento. Se vocês compararem com a UIHPM aqui do lado, é exatamente esse aqui, ó. Então, se vocês olharem, é o mesmo endereço. O de cima é o mesmo do de cima aqui, o de baixo que está aqui é o mesmo daqui, e esse aqui é esse aqui. Então, o que está faltando aparecer é esse de baixo, ele não está aparecendo aqui. E aí, mais aqui em cima, para as pessoas que vão ter um interesse em ser PIN fundadora, e aí vai um questionamento bem longo, as pessoas, Juan, eu tenho que ter pressa para fazer porque eu estou com medo de não ser parte do PIN fundador. Gente, pode fazer com calma, pode fazer sem pressa essa parte de cadastro de masternodes. Tem vaga para caramba sobrando para fazer parte do PIN. Como o Antônio falou, são 2.000 pessoas que vão fazer parte disso. Nesse momento, acredito que não tenham nem 50 pessoas já com 3 masternodes ativos, então pode fazer com bastante calma, a gente vai dar bastante tempo para isso. Eu vou tentar conversar com o Antônio para a gente esticar isso ao máximo, até talvez o final de dezembro, como um compromisso nosso aí, pelo atraso todo que a gente deu, então a gente vai dar uma janela grande para as pessoas poderem se tornar PIN fundador, claro, nesse limite de 2.000 vagas, né? Mas está bem tranquilo. Então, no meu caso, eu tenho só um masternode ativo aqui, e o meu progresso, se vocês olharem, ele está em 33,33% de 100, ou seja, 1/3, né? Então, como eu preciso ter 3 no mínimo ativados e eu só tenho 1, eu só tenho 33%, 1/3. Então, se eu tiver 2 ativados, já vai mudar para 66,66. E se eu tiver 3, ele fica 100%. Se eu tiver 4, ele fica 100%. Se eu tiver 5, ele fica 100%. Então, quanto mais você tiver, você simplesmente vai ter masternodes extras, mas para o PIN fundador são somente 3 ali. Esse recompensas da rede aqui está um valor ainda fixo, ele não tá, ele vai ser um valor variável mais para frente, eu tenho que pedir para o pessoal do TI da Liquidex
fazer os cálculos baseados com a quantidade de masternodes ativos. Então, isso aqui vocês podem ignorar nesse momento, que ele só é um valor que está ali representativo, mas para a gente não tem utilidade no momento. E aí, como que você faz para não cometer o erro? Então, desses 4 que eu já tenho ativos aqui, eu estou nesse último no meu cadastro ali. Então, eu já cliquei na lupa e vocês veem que o valor que está aqui embaixo, eu vou até tirar o zoom para que vocês possam ver de forma melhor. Ó, vocês sempre vão olhar pelo valor dessa carteira, é esse endereço de recompensas. Então, vocês têm que olhar da mesma forma que eu fiz o pagamento da fatura. Olha os 3 primeiros caracteres e os 3 últimos. Então, ó, LY6, LY6 aqui em cima. NG7 aqui, NG7 ali. Então, eu sei que esses endereços que estão aqui são referentes a essa última linha que está aqui. Então, claro, você tem que ter o controle de qual você já ativou, se você quiser fazer dessa forma, né, eu já quero ativar quantos eu puder e esperar eles ativando com o tempo. Eu não recomendo, eu recomendo que você faça um por dia, você faz um, espera ele ativar, faz outro, espera ativar, para que você não tenha problemas. Mas se você é uma pessoa que está segura do que você está fazendo, você pode fazer dessa mesma forma que a minha, e a dica que eu dou é essa. Confira sempre 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de tomar o próximo passo. E aí, como eu tenho certeza que eu estou tratando da última linha aqui, eu faria o pagamento desse endereço de ativação. E as pessoas falaram, mas não mostra aviso. Não mostra aviso? Então eu vou dar um zoom aqui para vocês. Tem um retângulo em azul que diz atenção. E tudo que tem atenção, você tem que ter atenção. Para ativar o seu masternode, você deve enviar 1000 LQX para o endereço de ativação. Qual que é o endereço de ativação? Está aqui bem descrito em cima, endereço de ativação. E quando você passa o mouse aqui em cima, sempre aparece esse pop-up preto aqui dizendo enviar 1000 LQX para este endereço de ativação. Então, ele já está dando a dica, você tem que enviar 1000 para esse endereço que está aqui. Que se você olhar lá na minha Liquidex, deixa eu voltar lá agora, tirar o zoom aqui. Vou voltar lá na minha carteira e vocês vão ver que era aquele endereço que estava constando ali. Vou clicar aqui em LQX, acho que era final J lá, mas depois eu vejo de forma correta. Ó, LFG M1F. Guardem esse M1F aqui que vai ficar mais fácil para conferir. Então, eu clico aqui em Masternode, vou lá de novo, clico na lupa ali embaixo, e é M1F aqui, ó, no endereço. Então, eu tenho certeza que eu estou pagando as 1000 moedas que é aquele meu endereço lá. Depois que lá ficar ativo, aí eu vou fazer o pagamento desse 0.1. E aí, toda vez que eu entrar, eu vou até sair daqui de novo, vou clicar em Masternode, vocês vão ver que ele vai carregar esse aqui, ó. É sempre a primeira linha que está em ativação. Então, ao final, HUV está aqui, ó. Final HUV também. E aí é o ponto que você pode confundir. Mas eu já tinha um masternode, eu estava pagando, acabei de pagar eu fui pagar agora a taxa de ativação e ele puxou de cima. Por isso que vocês têm que ter calma, paciência e configurar da forma como eu estou falando. Clica na lupa, confere se o endereço da carteira aqui é igual ao endereço de recompensa. Então, aqui é exatamente dessa última linha que eu quero. Ó, esse endereço que está lá, e eu faria o pagamento agora dessa carteira aqui. Basta clicar em copiar e aí fazer o pagamento lá daquela forma de clica na carteira de LQX, clique em enviar, faz o pagamento de 0.1 LQX, confere se a carteira está correta, se as taxas estão ok e clique em enviar. Uma vez que você faz isso, é só aguardar. Nesse primeiro momento que tem muita gente fazendo masternode, pode ser que levem aí 3, 4, 5 dias para que apareça nessa parte aqui ativado. Então, não se desesperem. Se ele aparecer em ativação e você quer que comece logo, tem que esperar uma fila. Nesse momento são processados 10 masternodes a cada 10 minutos, ou seja, um masternode por minuto vai entrar, então é de forma bem lenta. São mais ou menos aí que a gente está esperando 6.000 masternodes de PIN fundador, porque se são 3 masternodes por pessoa e são 2.000 pessoas, 2.000 vezes 3 são 6.000 masternodes. Então, pensa que se são 10 por minuto, vai levar aí algum tempo para ser processado, e isso vai ser nesse tempo curto, né? A partir da outra semana, o TI me pediu até o dia 6 de dezembro, então guarda essa data, 6 de dezembro, que é sexta-feira da próxima semana, não dessa, da próxima, para que todos os processos estejam em dia e 100% configurados, ou seja,
uma vez que você cadastra isso, em até 24 horas, o seu Masternode vai aparecer como ativo. Então, eles pediram até sexta-feira da semana que vem para deixar esse processo redondinho. Então, quem quiser aguardar até sexta-feira da semana que vem, eu convido a fazer dessa forma. Quem já está confiante no processo, quer fazer e não tem problema em esperar, já pode fazer agora, dessa forma que eu estou fazendo. Por exemplo, eu tenho um aqui, ó, que eu fiz no dia 5/11 e só apareceu ativado para mim ontem. Esse aqui que eu fiz no dia 22, ele ainda está em ativação, sendo que eu paguei, se eu olhar no meu histórico ali, acho que foi dia 23 que eu fiz o pagamento dele. Então, já passaram aí 3 dias e ainda está em ativação. Por quê? Porque tem mais gente na fila, tem gente na minha frente, eu tenho que aguardar, infelizmente. Dia 25 e 26, esse do dia 25 eu paguei no próprio dia 25 ontem, e aí esse do dia 26 eu ainda estou em processo de pagamento e ainda tenho mais um que eu contratei aqui na UIHPM, que vai entrar depois desse, e eu tenho que fazer dessa forma. O que eu recomendo? Faz um por dia. Um por dia você vai conseguir fazer de forma organizada e tranquila. Então, basicamente, sobre a contratação de masternodes, é isso, o processo é esse, você vai fazer sempre clicando de linha em linha. Fez o pagamento da primeira lupa, olha, está ativo, já assumiu aqui os endereços de ativação e o endereço da FII de ativação, que são aqueles dois primeiros que tem os pop-upzinhos pretos. Então, essa minha primeira carteira já não aparece, eu não vou me confundir, não vou fazer o pagamento 2 vezes. Como que eu vou saber se eu fiz o pagamento já para esse endereço da FII de ativação? Como eu mostrei já no começo ali para vocês, eu vou lá nas minhas transações, eu olho, será que foi esse aqui que eu paguei? Aí eu clico aqui e confiro se a carteira que aparece aqui é exatamente a que está lá, como eu sei que é. Aí você pode usar um bloco de notas, você pode usar um papel anotado, você pode bater uma foto para comprovar, e é dessa forma que fica mais tranquilo de você fazer. E bom, sobre o Masternodes é isso. Agora eu vou tirar algumas dúvidas sobre o que eu vi nesses últimos dias, né? Aí, com isso eu vou dar aqui parar de exibir a tela lá e vou puxar aqui a minha pauta. Para as pessoas que enviaram errado, aí eu quero passar para vocês um conceito de coin burn, que é a queima de moedas. Como que funciona a blockchain, pessoal? A blockchain, ela é um objeto bem burro, porque ela é um computador. Ela não tem um pensamento humano, ela não tem um pensamento cognitivo, ela tem um pensamento lógico. Então, o que a blockchain espera para iniciar o cadastro de masternodes? Ela espera 1000 moedas. Então, ela está esperando você fazer exatamente o envio de 1000 moedas. E é exatamente aquela primeira carteira lá do endereço de ativação. Então, primeiro você faz o envio das 1000 moedas, aí a blockchain vai reconhecer, opa, tem um envio de 1000 moedas aqui. 1000 moedas provavelmente é para ativar um masternode. Então, eu estou esperando agora que esse usuário envie 0.1 LQX para mim. Opa, ele enviou 0.1 LQX. Então, eu vou pegar isso aqui e vou transformar em um masternode, porque ele me deu a confirmação, aquele 0.1 LQX é a confirmação que a blockchain precisa para saber se você quer fazer parte do masternode. Então, ela pega aquilo ali e coloca lá na rede. Ah, Juan, mas eu enviei 900 LQX, basta eu enviar mais 100? Não. A blockchain está esperando 1000 LQX. Se você envia 900 LQX para ela, ela fala, opa, 900 LQX eu não quero, joga fora. Ela não guarda num cantinho ali, se o usuário quiser de volta eu vou devolver. Não, ela simplesmente ignora aquilo ali. E para quem que fica esses 900 LQX que ela simplesmente descartou? Não fica para ninguém. Ele perde o endereço de... a gente fala o endereçamento dele, né? E você acaba queimando as moedas. É esse conceito de coin burn. Ah, Juan, mas eu queria ativar 3 masternodes e eu enviei 3.000 moedas para o endereço de ativação. Eu vou ativar 1000 e a plataforma vai me devolver 2.000? Ou pelo menos 1000 desses eu vou aproveitar? Eu sei que eu vou perder as moedas, mas pelo menos os 1000 aproveita? Não. A blockchain ela simplesmente vai ignorar também, porque ela está esperando exatamente 1000. Ela não quer 1001, ela não quer 1030, ela não quer 980, não quer 3.000, não quer 10.000. Ela quer exatamente 1000. E aí, no endereço de ativação, ela quer exatamente 0.1. Então, não adianta enviar 1, não adianta enviar 1000, não adianta enviar 10.000, ela quer 0.1. Tudo que você enviar diferente disso, ela simplesmente vai ignorar, vai queimar as moedas. Então, eu estava fazendo um cálculo básico. Hoje, minerados tem um pouco mais de 22 milhões de LQX e aproximadamente aí, todas as pessoas que estão enviando errado, obviamente, para o masternode, ou enviaram errado para outras pessoas, ou fizeram algum pagamento errado, por exemplo,
você quer fazer um pagamento de fatura na UIHPM e você envia da sua carteira física para o IHPM após o prazo ou enviou um valor errado, vai nesse mesmo conceito. A blockchain está esperando um valor, se ela não recebe aquele valor exatamente, ela simplesmente queima as moedas. Dentro da Liquidex, quando você faz esse envio, aí tem um outro mecanismo que daí a gente faz essa proteção, por isso que a gente sempre indica pagamento de fatura, que é quando abre aquele QR Code dentro da UIHPM, se faça por dentro da Liquidex, porque ali você vai ter uma segurança extra de se você errar o valor, se você digitar um pouco a mais ou um pouco a menos, ou pagar após o prazo, o IHPM vai devolver os seus LQX para a Liquidex, sem problema. Agora, se você faz isso a partir de uma carteira física, pagou após horário, ou pagou menos, ou pagou a mais, vai queimar suas moedas. Ou seja, não tem retorno, não tem reembolso, não tem estorno, não tem nada disso. Então, muito cuidado em fazer transações com criptomoedas. Esse conceito de coin burn, de queima de moedas, é algo que eu gostaria que todos tivessem na sua cabeça. Próximo passo, deixa eu só ver aqui. Beleza. Então, outras dúvidas que vão surgindo é com relação a prazo, né, que eu já tinha falado ali. Nesse momento, pessoal, dê aí 3, 4, 5 dias para que essa parte de ativação fique pronta. O TI me pediu até sexta-feira da semana que vem para regularizar tudo. Mas quem quiser ir fazendo aos pouquinhos, eu diria aí, espere aí 2, 3 dias para fazer cada masternode para não cometer nenhum erro. Então, sobre masternodes é isso. Até essa parte aqui que eu vou disponibilizar dentro do treinamento sobre masternodes. Então, eu vou abrir para questionamento sobre masternodes. Tá, tem um outro ponto, que é quando eu vou receber as minhas recompensas. No meu caso, eu já tenho um masternode ativo ali, eu já chequei lá na minha LQX Score, que é o programa, que eu já recebi algumas recompensas, só que até agora não pingou nada na minha Liquidex. E aí? Então, eu já consultei o pessoal do TI, eles me pediram também até o dia 6, então quem está recebendo está acumulando lá o valor na sua carteira de recompensa. No dia 6, a partir do dia 6 ali, quando eles derem um ok, pode ser que seja um pouco depois também, mas a gente tem que aguardar, mas está acumulando essas moedas. A partir dali, eles vão entregar diretamente no seu endereço da Liquidex. E quando tiver tudo 100%, todo o recebimento que você tiver no teu masternode, ou seja, você acompanha lá via blockchain, vou receber no bloco tal a minha recompensa. Chegou no bloco tal, você recebeu sua recompensa, e imediatamente aquele valor vai para sua carteira da Liquidex, mas você aguarda até 24 horas antes de querer abrir um ticket ou alguma coisa para a gente poder verificar. Lembrando que tudo isso é via blockchain, a gente não vai ter o acesso, mas a equipe de desenvolvimento lá consegue verificar se houve algum problema ou não, mas provavelmente depois, da hora que eles afirmarem que está tudo 100%, vai funcionar da melhor forma possível. Então, sobre essa parte de recebimento, vocês já sabem, esperem aí até o dia 6 para a gente ter a confirmação. Pode ser que entre antes, mas pelo menos até o dia 6 preciso aguardar. Deixa eu só abrir aqui agora o webinário no YouTube. E aí eu vou perguntar para vocês. Eu até perdi o chat aqui. Deixa eu ver se eu puxo de volta. Dúvidas sobre masternodes. A partir de agora aí, quem postar no YouTube eu vou poder responder. Vamos ver. Quando está dando hoje por dia rendimento de cada masternode? Alexandre Braga, não tem como você prever isso, porque todo dia pode aumentar ou diminuir a quantidade de masternodes ativos. A última vez que eu vi, tinham 2.342 masternodes. Ontem, a hora que eu olhei, tinha 2.353. Tinham 9 a mais do que tinha, não, 11 a mais do que tinha hoje. Ou seja, em algum momento de ontem para hoje, foram perdidos 11 masternodes, ou seja, aumenta essa recompensa para aquelas pessoas, ou seja, diminui o tempo de recebimento das recompensas, né? Então, sobre masternode, quem te passar uma previsão tá mentindo para você, não tem como prever a quantidade ou o rendimento de masternodes. Isso aí você vai ter ao final de cada mês, como é no Nanotech, você não tem como prever o rendimento do Nanotech, você simplesmente vai pegar ali os últimos 30 dias e dar uma previsão de quanto está dando, mas sempre acompanhando essa flutuação da quantidade de masternodes. Juan, explica como reativar um masternode depois que vence. Boa, Verônica. Masternodes, como é que é? Lá na Liquidex, na UIHPM, vocês viram que tem um prazo de início e prazo de fim do meu masternode. Então, o que eu pedi para a equipe de desenvolvimento da UIHPM? Eles prepararem um botão para que
você já faça a sua renovação lá dentro, né? E dessa forma, tem a data de fim, o meu ali, por exemplo, está 5 ou 6 de dezembro agora, na próxima sexta-feira ou quinta-feira, vai finalizar o meu primeiro servidor. E aí eu tenho um prazo de até 5 dias para poder renovar esse servidor. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho até o dia 10 para renovar esse servidor. Se eu não renovar até o dia 10, eu vou ter as minhas 1.000 moedas de volta e vou perder um dos meus masternodes. Como no caso, até lá eu espero já ter 5, 10 ou 15 masternodes, eu sempre vou ficar com mais de 3 masternodes ativos. E aí eu não corro risco de perder o meu PIN fundador. Para você receber os rendimentos do PIN fundador, durante 12 meses no mínimo, você vai ter que manter pelo menos 3 masternodes ativos. A gente tem o controle disso. Se em algum momento você deixar de ter 3 masternodes, você vai ser cortado do PIN fundador. Pode ser lá no 11º mês, pode ser um dia antes de você receber o rendimento. Se você perder esse masternode, você não vai receber o rendimento extra. Então, garantam o seu servidor ativo mensalmente ali. Eu já até recomendo, para quem for realmente querer o PIN fundador, acumulem moedas nos primeiros 3, 4 meses aí e faça a compra aí do servidor anual. Você vai ver que diminui bastante o valor mensal do servidor se você pagar a fatura anual. Deixa eu ver o que mais tem aqui. A Verônica perguntou como reativar o servidor. Verônica, eu ainda também não tenho essa tela para te passar, porque vai ser lá dentro da tela do Masternode Server na Liquidex. Provavelmente vai ter no menu LQX algum outro botão, mas eu acredito que vai ficar no Masternode Server mesmo, um botão renovar ali do lado, onde você vai simplesmente gerar uma nova fatura, pagar e aí estender o prazo daquele teu servidor. Eu acredito que seja assim, vou trabalhar para que seja dessa forma. Diogo Moulin. Juan, as recompensas caíram após 3 dias. As recompensas depois de tiver ativado? Não, Diogo, eu já expliquei quando que vai cair. Nesse momento tem que esperar o Masternode ficar 100%. Nesse momento estão acumulando as moedas lá e quando eles pagarem vai cair tudo de uma vez. E depois, toda vez que cair, o rendimento na tua carteira já vai direto para a tua Liquidex. José Castro. Quando será lançado a LQX nas exchanges? Isso aí não é pergunta de Masternode, não é o nosso foco nesse momento, né? Exchange para a gente ali 2020. Deixa eu ver o que mais. Marcos Ramos. Quem contratou o servidor mensal pode depois renovar anual? Pode sim. Marcos Ramos, você pode ter, por exemplo, um Masternode mensal, um servidor trimestral e um anual, se você quiser. Você pode ter um mensal, 2 trimestrais, aí você que faz a combinação da forma como caber no seu orçamento. Né? Paulo Henrique Batista, qual será a forma de negociação? Não entendi. André Antônio, esse tempo que o Masternode não é ativado, será descontado o prazo de renovação? Não, André Antônio. A gente está falando que está em desenvolvimento, está tudo isso. Se você faz o cadastro hoje do teu Masternode, você vai ativar e ele levar uns 5 dias ali, não tem como a gente ressarcir esses 5 dias. Isso aí, o Masternode ele não tem garantia de recompensa, então não tem muito que a gente possa fazer. A única garantia que o Antônio falou para quem for o PIN fundador, ele vai fazer a divisão lá de 1 ou 2%, não lembro qual foi a quantia, ao longo desses 12 meses. É a única garantia que tem. Mas fora isso, a gente não dá garantia nenhuma. Por exemplo, o meu servidor, eu contratei no dia 5 e só fui marcar como ativo ontem. Eu, em teoria, perdi aí 20 dias, mas também não estou muito preocupado com isso, porque eu sei que os outros masternodes que eu fizer vai dar conta do recado nesse primeiro mês, na parte de estabilizar o rendimento. E como a recompensa vai ser muito grande nesses primeiros semanas e meses, ninguém vai ter prejuízo. Então, podem ficar tranquilos com relação a isso. Tem gente perguntando de outras exchanges, se a gente vai ter LQX lá, não sei. Eu não sou muito bom com essa parte de chat, eu vou responder mais 3 perguntinhas aqui e vou finalizar a live. Cássio Santos. Juan, se daqui 20 dias eu me arrepender, como eu desfaço o Masternode e recebo as 1.000 moedas? Cássio, é só você aguardar o final do teu período do servidor. Enquanto não acabar o período do teu servidor, no momento a gente não tem como fazer cancelamento. Eu vou até, após o TI desenvolver a renovação da mensalidade ali,
já eles poderem trabalhar na ferramenta para, se o usuário quiser cancelar o masternode dele, já devolver as 1000 moedas lá dentro da Liquidex, beleza? Mais 2 perguntinhas só. A Arnaldo Isis aqui, a cada recompensa 60% é da empresa e 40% é meu? Bom, Arnalda, como que funciona hoje, e até eu tenho que corrigir lá no white paper do LQX. Você tem 100% das moedas por bloco, né? Que hoje são 127. 20% pertence à empresa criadora do LQX. Aí sobra 101.6 LQX. Desses 101.6, 60% é para mineração e 40% é para masternode. Então, 40% de 101.6 são exatamente 40,64 LQX. Então, cada masternode, aí tem uma fila indiana, né, de masternodes, como são 2.300 e poucos que eu falei ali, a cada minuto, esse primeiro masternode que está em primeiro da fila vai receber 40,64. Passado um minuto, o de baixo aqui vai receber 40,64. Passado mais um minuto, o de baixo vai receber, e assim vai, até que todos os masternodes passem por uma sequência, e aquele que recebeu o primeiro aqui, ele estava no final da fila, vai subindo, até que ele receba de novo. Em quanto tempo eu vou receber? Depende da quantidade de masternodes. Se tiver 2.500, são 2.500 minutos. Quanto que é isso em tempo? 2.500 minutos dividido por 60, você vai ter a quantidade de horas, e aí você divide pela quantidade de dias. Por exemplo, 2.500 deve dar em um dia e tantas horas. Então, a cada um dia e tantas horas, você vai receber 40,64 por cada masternode que você tiver. Espero que tenha ficado claro isso aí. Responder a última pergunta aqui. Carla Monteiro, a sua calculadora de masternode está correta? Aí é coisa lá do meu canal, é coisa pessoal. Marcos Augusto, sua última pergunta, então. Sobre os rendimentos da UEHPM, como são vendidos o saldo TCP para LQX? Bom, também não é pergunta de masternode. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer Antônio, Mastrangelo, Ellen, Fausto,